Começando mais um Ravache Pod aqui do Plot B Studio na Vila Mariana, em São Paulo. Eu sou o Guilherme Ravache, sou consultor, palestrante e colunista do Valor Econômico. E comigo hoje, Yulia Serra. Bem-vinda. Muito obrigada, sempre um prazer. O que teremos nessa edição, Yulia? Hoje a gente vai receber o Diego Nogueira, que é vice-presidente de produto no Jus Brasil, que bateu um papo aqui contando um pouco dos bastidores, como eles funcionam. Falou bastante de IA também, né? Falou como eles utilizam IA para aprimorar coisas que eles já tinham desenvolvido. E também, a gente fala bastante de IA aqui, né? Como ela também, ele falou de uma frase, já dando um spoiler, mas como a tecnologia ela chega para ficar, então correr dela não é um caminho, né? E eu quis trazer o pessoal do Jus Brasil aqui, porque para mim é um case assim, muito interessante de monetização de audiência, né? Porque eles publicam conteúdo, tem uma base de assinante e estão integrando muita coisa de IA generativa principalmente. Então achei interessante que eles contassem aqui o case deles. Bom, vale a pena. Achei a conversa bem legal aí com o Diego, super bacana. Já trabalhou no Google, inclusive, fiz pergunta de busca para ele. Então, para quem curte o assunto, vale realmente acompanhar. Começando mais um Ravache Pod da Vila Mariana, aqui no Plot B Studio, em São Paulo. Quase que eu falei Vila Madalena, eu confundo Vila Mariana e Vila Madalena. Mas hoje, recebendo o Diego Nogueira. Diego, não é Diogo. Ele já me falou aqui que às vezes as pessoas confundem. Mas o Diego Nogueira ele é graduado e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais e ele é vice-presidente de produto no Jus Brasil. Diego, bem-vindo. Obrigado, cara. É super prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade da gente bater um papo aqui, contar mais para os ouvintes o que nós estamos fazendo. Super animado. E aí, justamente por que eu quis trazer o Jus Brasil aqui hoje, representado por você, né? É uma operação que muitas vezes as pessoas usam, assinam, vocês são uma base sólida aí de assinante, mas no mercado de publisher, né, de quem publica conteúdo e tudo mais, vocês me parecem ser um caso muito sólido, assim, né? Uma empresa que chama atenção, porque enquanto vários publishers estão sofrendo para navegar essa dependência de Google, o crescimento de algoritmo, vocês têm crescido. Explica um pouco o que é o Jus Brasil e como funciona o Jus Brasil, para quem não conhece. Tá legal, tá joia. Bem, o Jus Brasil é uma empresa, né, que já tem 16 anos de mercado, especializada em conteúdo, né, no público com interesse ao conteúdo jurídico. E é a maior plataforma do mundo em número de usuários. Caramba! Quantos usuários? A gente atende chega a 30 milhões de pessoas por mês utilizando o Jus Brasil. É incrível. E é um case super legal. Bem, eu sou novinho da empresa, né? Tem menos de um ano lá, né? Então falo muitas das conquistas, né, são do time que já está ali há bastante tempo. Mas a maneira que funciona é que a gente fez uma aposta de dar acesso às informações do meio jurídico, né, de interesse jurídico, de forma mais eficiente. Muitas dessas informações são públicas, mas elas têm um acesso muito dificultado, muito técnico às vezes, né, e provido por órgãos e tudo, muitas vezes mais especializado. E o Jus Brasil fez essa aposta, não, vamos tornar esse dado cada vez mais acessível, mais acionável. E hoje tem 2 principais casos de uso no site, né? no publisher, como você disse, né? Jus Brasil, que é a solução para litigantes, para a população em geral que está envolvida em processo. Quer acompanhar o processo, por exemplo. Quer acompanhar, entender o processo, né? Que muitas vezes tem uma linguagem muito complexa e tudo mais, e você quer entender o que está acontecendo. E para os profissionais, os agentes do direito também, fazer o uso técnico dessa informação para construir estratégia jurídica, argumentações e coisas do tipo. Então, essa profundidade, especialização no tema e a disciplina ao longo de tanto tempo para estruturar os dados para esse meio, né, eu acho que é uma das coisas que tornou o Jus Brasil esse case de publisher aqui super robusto. Né, exatamente, porque a gente fala muito, né, da dificuldade que os veículos têm, veículos de notícias, porque eles são muito generalistas. Né? E aí
é difícil você concorrer com o Google ou quem copia seu site. E é muito difícil copiar o modelo do Jus Brasil ao mesmo tempo, né? Essa dificuldade de ser copiado, até que ponto ela está limitada ao conteúdo? Como você disse, é um conteúdo público. Mas, ao mesmo tempo, vocês conseguiram criar uma barreira, né? Eu não estou dizendo isso de maneira negativa, uma barreira positiva, né? Um fosso contra a concorrência. O próprio Google, né? Porque essas informações poderiam ser encontradas no Google e vocês conseguiram criar um modelo que atrai as pessoas, leva 30 milhões aí de usuários por mês, e vocês ainda têm assinatura, né? Você tem modelos com assinatura. Qual foi a fórmula para fazer isso? Se é que tem uma única fórmula ou várias fórmulas, né? Legal. Então, assim, o investimento em coleta e estruturação desse conteúdo que é de difícil acesso, apesar de público, ao longo de muito tempo, é parte do que gera o valor e o tremendo diferencial hoje, né? Nós temos uma base de mais de 1 bilhão de documentos de forma estruturada, que é um investimento muito especializado ao longo de muito tempo, algo que talvez no recorte do Google da vida, né? É pequeno, muito especializado, mas bem, tem um interesse tremendo, né? De uma base de pessoas aqui. Saber se o resultado do processo vai sair ou não faz muita diferença na vida das pessoas. Exatamente. Né? E a outra capacidade aqui que é fundamental, que também é um investimento ao longo de muito tempo, é a capacidade de buscar de forma eficiente em cima desse conteúdo, utilizar esse conteúdo de forma estruturada, transformada, de forma conveniente tanto para os litigantes, mas também para os profissionais do direito, né? Então, eu diria que o rigor jurídico, a disciplina de continuar coletando e estruturando esse dado ao longo de muito tempo, e também desenvolver capacidades de busca, descoberta e processamento desses dados de forma bastante sofisticada ao longo de muito tempo, é o que criou esse tremendo diferencial. E aí, dentro dessa experiência de descoberta, de busca e acesso a esse conteúdo, existem alguns serviços que são providos na plataforma, como, por exemplo, no caso do litigante, né? Ser atualizado a respeito de movimentações no seu processo, ou explicar o seu processo de uma forma mais... Receber um e-mail de que... Isso, ou explicar o seu processo de uma forma um pouco mais detalhada, mais acessível. E no caso, né, dos agentes, dos profissionais de direito, é fazer o uso técnico dessa informação para uma referência, numa peça jurídica, numa argumentação, coisas desse tipo. Agora, chamou minha atenção que vocês já integraram IA dentro das respostas, né? Eu tendo uma dúvida, um termo mais complexo, eu posso usar a IA ali para explicar esse termo para mim? Como funciona a IA dentro da plataforma de vocês? Legal. Então, nós temos, dentro desses dois... o Jus atua em outros segmentos também, mas dentro desses dois aqui que nós estamos falando a respeito, né, no contexto do site, o primeiro que veio que talvez seja uma das aplicações de IA em mais larga escala no Brasil hoje, é exatamente essa, né? Que, olha, você tem aqui os dados sobre um processo e eu quero fazer perguntas, né, esclarecer dúvidas sobre esse processo, ou uma tradução mais acessível desse conteúdo, né? E aí basta clicar que significa o termo técnico que aparece ali no meu processo. Isso, né? Não é exatamente orientado ao termo, né, mas assim, ao evento. Né? Olha, teve uma movimentação, o que aconteceu aqui? Né? Esses termos técnicos aqui que eu não entendo. O que aconteceu por trás? Né? E aí a solução vai lá e traduz isso de forma bastante contextualizada para as pessoas. Essa é a primeira solução de larga aplicação de IA que nós disponibilizamos. Né? E do lado dos profissionais do direito, né? A gente tem tanto algumas aplicações do tipo, tá legal, esse aqui é uma decisão que um juiz tomou, né, num determinado tribunal, e eu quero estudar mais essa decisão, mas tá legal, quais são os fatos que estão por trás dessa situação jurídica aqui, né? E esse tipo de extração é algo que a gente também já disponibilizou para todos os nossos assinantes, mas, para além disso, o que a gente está super entusiasmado é o novo produto que nós lançamos, que é o Jus IA, que é um assistente que vai bem além disso e responde perguntas, né, jurídicas com profundidade, né, ajuda na criação de documentos, na verificação de conteúdos,
de uma forma super poderosa em cima da base de dados do JUS, que a gente estava falando agora há pouco. Por que lançar esse produto novo? Um produto específico de IA? Ele não concorre com vocês, de certa forma? Não concorre com um produto que já existe, o site? Não, absolutamente não. Ele expande as capacidades desse produto, né? Então, os advogados, né, por exemplo, que fazem... Hoje, eles precisam realizar pesquisa jurídica em vários pontos da jornada, né? Quando estão montando uma estratégia, quando estão escrevendo uma peça, quando estão avaliando a estratégia utilizada pela outra parte, eles vão lá e fazem pesquisas e usam a ferramenta para isso. Mas, na verdade, a tarefa que está por cima disso tudo é exatamente essa: construir uma peça, definir uma estratégia, fazer um estudo mais aprofundado. E, assim, com a tecnologia, né, assim, a generativa veio como uma locomotiva atravessando o segmento, especialmente o segmento jurídico, né, que é muito texto, muito conteúdo desestruturado. E, assim, cria a possibilidade de fazer de entregar o valor nesse novo patamar. Então, se o que você está fazendo e para o motivo pelo qual você precisa da pesquisa jurídica é construir uma peça, criar uma petição inicial para um processo, pois bem, então vamos para lá direto, né? Então, a ferramenta auxilia nisso. Exatamente. Então, ela dá um salto, ela utiliza toda a capacidade de busca, toda a base de conteúdo da ferramenta, né, de pesquisa jurídica que nós temos, mas dá um salto além, né, amplia as capacidades de forma muito, muito robusta. Eu estava lendo uma reportagem dias atrás de um grande escritório de advocacia dos Estados Unidos que mandou um comunicado para os advogados dizendo para eles não usarem a IA para, enfim, encontrar resposta para os processos, para ajudar a montar textos e tudo mais, por uma questão de privacidade. Ou melhor, de sigilo, né? Que, eventualmente, aqueles processos poderiam ter informações sigilosas ou informações sensíveis ali dos clientes. Como vocês tratam essas questões? Assim, ou como isso é tratado dentro da plataforma? Se um advogado, se alguém sobe informação sigilosa, essa informação ela fica limitada ou vai para a LLM que vocês estão usando, né? Se for um ChatGPT, um Copilot, seja qual for, como que é tratada essa informação? Esse é um tema super, super importante, realmente, os temas jurídicos, né? As questões jurídicas são muitas vezes sensíveis, né? Dados muito particulares das pessoas que são confiadas das partes para os advogados que os representam e tudo. Então, é realmente muito importante esse tema. Eu diria que não bem, alguns clientes, inclusive, determinam para o escritório não pode usar. Hoje em dia, eu participo de algumas conferências globais e a mensagem está começando a ser agora, não, tem que usar. Tem que usar. Mas com discriminação, certo? Com entendimento do que está acontecendo. E o que a gente faz, no caso, nenhum conteúdo que é disponibilizado, né, que é utilizado ali pelos advogados, pelos usuários, é disponibilizado para treinamento de nenhuma ferramenta, para treinamento dos modelos de aplicação geral, nem mesmo os nossos modelos, né, que a gente trabalha internamente. Eles são usados, toda a informação que identifica os indivíduos é utilizado especificamente, né, quando disponibilizado pelos usuários na plataforma, para aquela tarefa em particular. Em questão de poucos dias, esse dado não está mais disponível na nossa plataforma. Quantos assinantes tem o JUS Brasil hoje em dia? Vocês divulgam o número? Nós centenas de milhares de assinantes no recorte aqui dos profissionais de direito, né? Porque vocês provavelmente hoje têm um dos mais bem-sucedidos programas de assinatura do país, né? E aí eu me pergunto até por que é tão fácil, não é a palavra, que é sempre difícil, mas por que é tão eficiente o modelo de assinatura de vocês? Enquanto publishers, né, veículos que produzem notícia, muitos deles reclamam da dificuldade de trazer assinatura. Legal. Eu acho que a comparação com o modelo de publishing, né, eu acho que ela não é... Acho que em algum momento foi assim que começou, né? Tem dado de usuário, né, artigos gerados por uma comunidade. Mas o posicionamento, na verdade, é de uma plataforma de inteligência jurídica, né? Assim,
é uma máquina de busca e agora uma plataforma que analisa esse conteúdo e gera insights jurídicos em cima disso. Então, caminha mais para um assistente, para uma plataforma de inteligência do que um play de publishing, exatamente, né? Então, se aproxima mais, eu diria, de uma analogia com o SaaS do que de uma analogia com o publisher. E é curioso, né? Quando você tem um modelo robusto, quando chegam essas novidades, elas parecem mais reforçar o modelo de negócio até do que jogar contra, né? Porque hoje, provavelmente, com uma plataforma de IA para resolver questões de direito, você pode cobrar ainda mais do que você cobrava numa assinatura só para acessar um processo. É correta a minha linha de raciocínio? Você consegue gerar camadas e mais camadas de valor em cima do acesso à informação puramente dito, né? Então, assim, a ferramenta de busca, né, que permite acessar de forma muito mais poderosa e prática o conteúdo que já é público, né? Ele entrega um determinado padrão, né, patamar de valor, mas se você quer fazer uma pesquisa mais aprofundada, você quer criar uma petição, criar uma contestação a partir dessa base de dados e dessa inteligência, né, você está recebendo muito mais valor, né, você está deixando de usar, passando a usar o Jus Brasil para além de uma ferramenta de busca, né, mas um assistente orientado à tarefa, ao trabalho que você está desempenhando. Então, é uma estratificação de valor muito, muito maior, né? E, Diego, será que não tem um risco de, em algum momento, esses dados públicos, né, que estão desestruturados em boa medida, serem estruturados e lidos e disponibilizados por um ChatGPT, DeepSeek ou alguma plataforma, criando um concorrente para vocês? Eu acho que essa especialização, né, vamos dizer, a disponibilização do dado em larga escala eu diria que assim, é um risco, mas não existe uma tendência clara nessa direção. Mas esses modelos de ampla aplicação, né, como o ChatGPT, o DeepSeek e tudo mais, né, que são orientados a tarefas diversas, o nível de profundidade e especialização que eles tenderão a chegar não é o nível, talvez, do uso profissional mais sofisticado, mais afinado para a demanda dos advogados de fato. Então, hoje, muitos advogados já usam, inclusive, já entrega valor, mas tem sempre primeiro, o risco de se essa ferramenta de ampla aplicação está inventando alguma coisa. E nós temos uma funcionalidade orientada a ajudar os profissionais nesse aspecto. A IA de vocês é treinada num banco de dados ali que vai ter informações controladas, né? Qual a diferença da IA de vocês, da LLM de vocês, que vocês usam, para uma LLM aberta, como é o ChatGPT, por exemplo? A gente usa, inclusive, esses modelos de ampla aplicação dentro do JusIA também. Mas a grande diferença é que os guardrails, né, as cerquinhas que estão colocadas ali, são aplicadas em cima de uma base de dados muito, muito completa. Então, a gente é capaz de verificar, tanto de prover o contexto muito, muito específico para a questão do usuário, né? Porque no direito, cada caso é um caso, tudo depende, a gente já ouviu falar muito disso, e é verdade, a nuance é muito importante. Então, o tamanho da base de dados que a gente tem permite a gente prover contexto para esses modelos de LLM com a nuance, capturando esses detalhes. E para as respostas que são produzidas, para os conteúdos, os documentos que são produzidos, a gente também tem a capacidade de verificar com o rigor jurídico, como dita a norma jurídica, cada citação. Essa citação é para um documento, para uma decisão que existe. Essa citação ela é precisa, o modelo, de alguma maneira, está só tentando me agradar e fazendo uma citação que, na verdade, não tem o respaldo real. Então, essa é a principal diferença, né? A gente tem uma base de dados que consegue verificar se as respostas são, de fato, né, verdadeiras, têm o respaldo, mas também prover o contexto para os modelos trabalharem em situações fáticas muito mais relevantes
para as perguntas, para as demandas dos advogados. Quando a gente conversa com quem trabalha com conteúdo, assim, uma dor, né, recorrente com quem a gente fala, né, com quem eu falo, integrar a tecnologia dentro do processo editorial. O quão é difícil fazer isso. E vocês são muito rápidos assim para integrar. O Jus Brasil é muito rápido para integrar tecnologias, né? A IA, eu lembro, eu até fiquei surpreso quando eu abri meses atrás o site e vi que já tinha resposta lá nos processos com IA. Como essa tomada de decisão? Como funciona esse, num certo sentido, equilíbrio entre tecnologia e conteúdo dentro da operação? Legal. Então, bem, o conteúdo, de novo, né? A gente consistentemente evolui a plataforma em direção a trazer mais e mais conteúdo, mais rico, que entrega mais valor, cada vez mais detalhado, mais refinado para os usuários, né? Então, aqui não tem uma produção de conteúdo do Jus Brasil. O que a gente faz é a obtenção de conteúdo de forma muito obstinada, né? A aquisição do conteúdo na web de forma muito obstinada. Mas as tomadas de decisão... Então, inclusive, não é uma dicotomia, porque isso é uma decisão de tecnologia, inclusive. Tem um time enorme lá, super capaz, orientado a buscar buscar conteúdo para a plataforma, né? Então, é um play de tecnologia esse também, no nosso caso. Mas o que a gente cria em cima desse conteúdo, né? Como a gente tem muitos usuários utilizando a plataforma, a gente consegue observar, né, o que os usuários estão conseguindo fazer, o que eles não estão conseguindo, quais são os próximos passos. A gente tem muito acesso, nossa base de usuários dá muita abertura para sentar, a gente senta, bate papo, faz perguntas e descobre quais são os próximos passos também de forma muito consistente. Então tem um trabalho também de ouvir muito usuário por parte de vocês. Absolutamente. A gente faz isso de forma muito disciplinada. Tanto os usuários litigantes, mas também os usuários, né, os advogados, os agentes do direito em geral que usam a plataforma. É curioso, né? Porque os veículos tradicionais, a sensação que eu tenho é que eles não ouvem muito o usuário, ou não estão muito atentos ao usuário, assim, ou pelo menos em vários casos. E quando ouvem, muitas vezes não aplicam o que é ouvido. Até porque tem uma dinâmica de atender o Google, né? E nem sempre o que o usuário quer é o que o Google vai performar melhor. O quanto, por exemplo, o Google pesa na equação do negócio de vocês? Tem um peso tremendo, né? Assim, por essa perspectiva, né, eu acho que a analogia com o mundo de publishing, eu acho que faz bastante sentido. Então, a gente está constantemente iterando em como a gente apresenta o conteúdo, qual o conteúdo que a gente disponibiliza para as máquinas de busca, né? Inclusive o Google, principalmente o Google, para fazer com que as pessoas encontrem de forma mais simples, né, o Jus Brasil, que a gente tem as funcionalidades que a gente tem para oferecer lá. Mas eu diria que esse é vamos dizer, o que está disponível, o que traz os usuários a partir do Google é a camada mais superior do conteúdo que a gente tem para disponibilizar, né? E aí todo o aprofundamento da jornada, o que entrega o valor da pesquisa jurídica de fato, né, por exemplo, para os usuários, está da porta para dentro. Então, a gente comunica, né, disponibiliza para o Google o que eles têm interesse, né, o que captura o interesse do usuário, que o usuário está buscando para começar o seu processo, a sua jornada, e dali para dentro, aí nós estamos dentro do produto, dentro da plataforma, na JusIA, do Jus Brasil, do site, e aí estamos orientados 100% à experiência do usuário. E, Diego, antes do Jus Brasil, você estava em que mercado? Cara, eu já passei por vários. Eu já tive do outro lado, né? Passei 9 anos no Google. Eu já passei pelo mundo de mídia também, né? Uma startup de mídia e publicidade online. Depois logística, depois identidade digital. E agora estou aqui, né? Assim, voltando por uma perspectiva, né? Pela minha experiência de Google, eu trabalhei na busca por muitos anos, né?
Então, e estruturação de dados também. Então, de certa forma, meu sentimento aqui no JUS é que eu estou, né, voltando às origens. Voltando às origens, né? Isso, E eu ia te perguntar isso, assim, porque a gente ouve muita reclamação, né, de quem publica, quem tem conteúdo sobre a busca do Google, que ela é imprevisível, ou que o algoritmo muda muito rápido. Como você se sente agora estando do outro lado do balcão? Qual a sua visão? Não, legal. A gente entende um pouco mais, né? Assim, eu entendo um pouco mais a dinâmica, o que está acontecendo né, lá dentro. Muitas das discussões que a gente vê, às vezes, são realmente especulações, né? Porque é uma tremenda caixa preta, né? Mesmo para quem está desenvolvendo, né? Quem está lá no Google desenvolvendo, porque a IA ela é imprevisível, né? Num certo sentido. Você tem os comandos, mas como ela vai... Você dá o input, né? Mas o que vai sair lá no resultado final, ela está aprendendo com ela mesma e vai tendo variações ali, né? Não, eu diria que assim, a capacidade de ordenar, de direcionar o comportamento está aumentando cada vez mais e tudo. Acho que nós estamos, talvez no comecinho fosse um pouquinho mais errático, né? As coisas estão evoluindo tão rápido que hoje assim, a ordenação, o direcionamento está mais contido. Mas a gente entende assim, o movimento que o Google, as máquinas de busca estão fazendo, né? Se orientando cada vez mais para a cauda do interesse, né? Para assim, as consultas que antes eram 3 palavrinhas, e aí, vamos dizer, um mercado inteiro estava competindo para aparecer para aquelas 3 palavrinhas, as consultas agora são perguntas, né? É um parágrafo, 2 frases. Agora com a IA a tendência é crescer. Isso, então, na verdade, a mudança, a transição que está acontecendo no mercado é que o interesse da internet está sendo expresso da forma mais específica, como de fato é. Então, está todo mundo orientado, as consultas estão mais orientadas à cauda, né? E o Google, inclusive, tem artigos, comentários sobre isso, né? E fala, olha, agora os publishers, né, ou as plataformas que têm conteúdo mais especializado, mais orientado a demandas específicas, vão ter mais oportunidades, porque antes as pessoas usavam as mesmas 3, 4 palavrinhas, o mercado inteiro brigando por elas. Agora, se eu tenho uma consulta, uma questão mais específica, jurídica, por exemplo, né, a tendência é quem tem esse conteúdo disponível ter menos competição por ele, entendeu? Agora, quando você faz uma busca hoje no ChatGPT, Claude, enfim, nas plataformas, mas inclusive no Google, quando eu faço uma busca, eu venho um resumo. Tem um resumo já daquilo que eu estou buscando. Isso não é um risco para o negócio do JUS Brasil e para todo mundo que publica conteúdo de uma maneira geral? Porque você reduz o cara que clica e vai para o conteúdo original, né? Esse comportamento está mudando de forma muito significativa, né? Na indústria como um todo. Acho que a indústria como um todo está tentando entender qual é o próximo passo aqui, né? Como que essa coisa vai evoluir. A gente vê isso lá nos nossos logs, no comportamento, né, do tráfego, mas assim, de forma alguma, para a gente sente que isso está impactando a maneira como a gente vem conseguindo crescer e atrair o interesse de toda forma, por causa da autoritatividade que o JUS Brasil já construiu ao longo de todo esse tempo. Então, mesmo os resumos, as referências, né, dessas buscas, em muitos dos casos, levam para o JUS Brasil, por causa dessa jornada toda, né, de especialização e autoritatividade, da qualidade do conteúdo e tudo. Então, a gente... por mais que a gente veja as mudanças nas tendências, isso não tem impedido a gente de continuar crescendo, inclusive crescendo o tráfego. É mesmo? A distribuição... Porque a reclamação geral é que o tráfego está caindo para grandes publicações, né? O que acontece no caso né, das demandas jurídicas em particular, né, é que assim, a marca, né, e o domínio do JUS Brasil já conquistou ao longo desses 16 anos um espaço muito relevante. Então, a distribuição de como o tráfego vem, às vezes vem mais distribuído, vem para conteúdos mais específicos, porque o comportamento das buscas estão mudando. E algumas demandas, né, alguns tráfegos que eram mais concentrados pelo padrão das buscas, estão mudando e se distribuindo. Mas a gente não vê... assim, o volume geral continua estável e crescendo. Nós estamos crescendo e super felizes lá com o que está acontecendo. Agora, o quanto o conteúdo tem uma preocupação com o conteúdo, desenvolver conteúdo novo e relevante,
mas também o quanto está na rotina de vocês no dia a dia aprimorar a performance do site, a velocidade do site, Core Web Vitals, enfim, os indicativos para o Google ou mesmo para as LLMs cada vez mais de que o seu conteúdo é relevante ou atende aquele usuário. Eu acho que assim, a gente já trilhou uma longa jornada nesse caminho. Obviamente, a gente está sempre iterando nisso, né? Mas o maior investimento de aprimoramento, de evolução que a gente faz, na verdade, está na qualidade das respostas que a gente provê, no funcionamento do produto, né? A gente tem pessoas especialistas do direito revisando e avaliando a qualidade consistentemente, continuamente dos resultados, inclusive participando diretamente do desenvolvimento, né? Imputando lá o conhecimento, o pensamento jurídico, em como a gente ranqueia os resultados e tudo mais. Então, a gente já trilhou uma longa jornada nesse espaço, né, de publishing, SEO e tudo mais, continuamos investindo nisso, mas a nossa maior energia hoje está em ter certeza que as respostas, os resultados que nós estamos apresentando, os documentos, os rascunhos de documentos que nós estamos produzindo, são relevantes e entregam valor de fato para o usuário. E o quanto é desenvolvido dentro de casa e o quanto é desenvolvido fora de casa na operação de vocês? É dentro de casa. Tudo dentro de casa? Tudo dentro de casa. Então, obviamente, a gente usa os modelos, né? Como eu disse, a gente tem algum investimento aqui em desenvolvimento de modelos mais especializados, mas a gente usa os modelos de aplicação ampla. Mas a gente tem um modo de execução aqui de operação que é super interessante, assim, que é realmente uma grande mudança. Hoje eu vejo, né? Hoje eu tenho colegas advogados que estão programando com a gente lá dentro, né? Porque a capacidade do LLM, né, de prover, assim, a acessibilidade de agora editar uma regra de negócio já diretamente dentro do produto aumentou tanto, né, que a gente tem advogados ali atuando diretamente, né, pessoas super especializadas desenvolvendo o produto junto com a gente. E esse elemento, né, ou esse fator de ter quem desenvolve o conteúdo, quem é especialista no conteúdo, também entendendo da tecnologia, desenvolvendo a tecnologia faz muita diferença, né? O especialista, né, o especialista do direito, né, ele tem um papel fundamental hoje. Assim, o nosso time de tecnologia, né, muitos de nós já estão lá há bastante tempo, já aprenderam bastante, né, de direito, né, propriamente dito, dentro do Jus Brasil, né, mas essas pessoas trabalhando junto com a gente, assim, tem um papel primordial. Que tipo de problema ou que tipo de vantagem você tem usando um advogado que programa? Na prática? Cara, são muitos, né? Então, por exemplo, vamos falar da busca, né? Então, a busca, você pode atender uma consulta, uma pergunta, simplesmente por uma questão de relevância contextual, né? Falar, olha, esse documento fala muito sobre o que você perguntou, mas a ordenação, a maneira, o que você prioriza para ordenar, mostrar a ordem dos resultados, né? Você tem conceito de autoritatividade dentro do sistema jurídico, né? Quais fontes são mais autoritativas que outras. Você tem quais detalhes fáticos são relevantes e quais não são. Esse tipo de coisa hoje, assim, ter essa experiência toda, né, essa bagagem toda do JUS, mas também ter esses profissionais atuando ali, iterando diretamente na ferramenta, trazem para a gente de uma forma muito poderosa. Que é um processo de curadoria, né? Você está fazendo uma curadoria do conteúdo ali, dando pesos para aquele conteúdo, mas o que eu estou entendendo é que isso já é feito quando você está desenvolvendo a tecnologia. Isso, eu diria que é uma curadoria algorítmica, certo? Assim, ela já é desenvolvida diretamente dentro do comportamento, não na base de conteúdo, mas diretamente dentro do comportamento da plataforma, né? do assistente de pesquisa. Porque é uma grande questão, né? Assim, quando eu uso uma LLM, né? um ChatGPT, seja qual for o modelo, né? Eu não sei exatamente ali quem mexeu naquilo, qual a prioridade de uma coisa e outra. Pelo que eu ouço você dizendo, talvez a gente esteja caminhando para modelos de linguagem menores e mais especializados, talvez não menores, mas mais especializados e segmentados, como vocês estão desenvolvendo?
Eu acho que é uma combinação das duas coisas, né? Eu acho que tem casos de usos para os quais é mais barato e poderoso o suficiente você usar modelo generalista. O modelo generalista, desde que você tenha o dado complementar relevante, que eu acho que é, né, o grande diferencial do JUS que a gente vem falando aqui. E aí você consegue gerar resultado assertivo de qualidade. Mas em alguns casos muito específicos, você também pode usar os modelos menores, mais especializados, e o custo-benefício do desenvolvimento desses modelos justifica, né? Então, por exemplo, a gente utiliza a tecnologia não só para prover ali os resultados né, que os usuários veem, né? Vamos dizer, uma petição inicial que foi gerada ali com a argumentação pronta para ser revisada, né, pelos advogados. Mas a gente também utiliza a tecnologia para a extração de dados, a estruturação, vamos dizer, a destilação do pensamento jurídico que está por trás, que às vezes o usuário nem está vendo, né? E a gente pode aplicar modelos especializados em um, não em outro e tudo. Então a gente combina isso. Porque a tecnologia tem, né, naturalmente uma pressão por queda de preço, né? Ela pressiona a queda do preço. Então a gente começou a falar de modelo de linguagem de $100 milhões, depois já ia custar $1 bi. Aí vem o DeepSeek e fala, não, olha, dá para fazer tudo isso por $9 milhões, $6 milhões. Tudo bem que ele dava respostas iguais, né? A gente falou que foi plagiado ali, os críticos lá que foi plagiado. Mas o fato é que, semanas depois, talvez por não ser chinês, né, teve faculdade dizendo, olha, dá para fazer modelo semelhante por $1.000, $150, $300. Aí os valores variam, né? Até que ponto esses modelos eles são disruptivos também para o negócio de empresas como o JUS Brasil, publishers que oferecem soluções, mas essas soluções, de alguma forma, podem ser copiadas, né? Ou novas IAs serem treinadas a partir daquela IA original. Isso é uma preocupação para vocês ou para o mercado? Eu acho que dependendo do negócio, como ele está estruturado, ele pode ser sim, uma preocupação. No caso do JUS Brasil em particular, né, assim, para a gente a evolução veloz da tecnologia, a redução do custo é um presente, é um tremendo presente, porque, na verdade, isso só aumenta o potencial com que a gente extrai valor dos dados que nós temos à disposição da gente para gerar valor para os usuários, né? Então, na verdade, a gente já vinha tentando fazer várias das coisas que hoje nós somos capazes de fazer com o JUS IA, né? Como fazer as buscas, as pesquisas mais profundas, mais contextualizadas, e a tecnologia só passou a permitir... Facilitou, facilitou e barateou, né? Isso, assim, viabilizou para uma certa, né, uma determinada barreira aqui de complexidade, mas, de certa forma, viabilizou comercialmente a gente entregar esse valor, certo? Então para a gente, essa evolução super acelerada é um tremendo presente, porque a gente só vê mais e mais potencial de extrair valor do dado que nós temos lá. Vamos brincar que o desktop levou o computador para sua casa, aí o iPhone levou o computador para o seu bolso, né, para a palma da sua mão. E a IA... ela trouxe o supercomputador para a palma da sua mão, né? Ou para a sua casa, porque ela tem uma capacidade de processamento que antigamente você precisaria de uma estrutura gigante de engenheiros profissionais para ter trazer o nível de complexidade ou trazer respostas com um nível de complexidade que as IAs hoje entregam, né? No telefone, no app ali do ChatGPT, DeepSeek, assim por diante. Eu acho que para além desse poder, né, do aumento do poder computacional, como você falou, né, na escala ali do device, tem a capacidade da auto-ordenação também, né? Então, assim, a IA ela também permite que esse computador tome mais decisões, né, por si só e entrega um valor mais refinado, mais poderoso, né? Então, não é nem só puramente a capacidade do Moore's Law, né, de processar bits, mas também o auto-ordenamento. Mas será que a gente também, às vezes, não acaba complicando as coisas? Porque eu estava até conversando com um amigo ontem, ele estava reclamando que no trabalho dele, o cara tinha que mandar um e-mail de 3 linhas. Aí ele foi e fez um prompt de 10 linhas para gerar um e-mail de 2 linhas.
Não tem um risco da gente também acabar complicando coisas que talvez fossem mais simples? Eu acho que assim, a velocidade com que as coisas estão evoluindo... Acho que a noção do prompt aqui foi só, vamos dizer, um artefato da velocidade com que as coisas estão evoluindo e com a decisão de disponibilizar a tecnologia mais cedo, né, para as pessoas. Que, poxa, claro, hoje faz muita diferença você saber desenvolver um prompt mais sofisticado, entender como os modelos funcionam. Nós temos prompts de 4 páginas. É mesmo? Lá dentro e tudo. Mas o prompt é um artefato técnico. A interface de como nós vamos usar essas tecnologias, como no caso do JUS-IA, né? Assim, você vai lá e faz a pergunta. Né? Assim, não é o conceito de prompt exatamente que está lá disponível para o usuário, é uma coisa mais simples, mais fácil de usar, mais direta ainda do que o prompt propriamente dito. Então, eu acho que o conceito de prompt engineering vai fazer sentido ainda para quem está construindo as soluções, mas para o usuário final, cada vez menos. É só fala aí o que você quer. Mas o trabalho de vocês, muitas vezes, não é criar uma interface mais simples? É você criar essas 4 páginas de prompt para quem chega, faz uma pergunta que vai bater nesse prompt de 4 páginas e vai gerar a resposta que ele está buscando? Absolutamente, é disso que eu estou dizendo. Né? Assim, ao invés de todo usuário precisar saber construir esse prompt de 4 páginas... Talvez não tenha uma especialização jurídica, por exemplo. Exato. Ou até a especialização de prompt engineering, propriamente dito. Né? Então esse usuário pode ir lá e fazer a pergunta. Né? E deixa a sofisticação de como interagir com os modelos de LLM para quem está construindo a solução. Eu acho que assim, o chat GPT, o formato, né, de prompt engineering e tudo mais, foi só uma maneira de começar a disponibilizar e mudar o mundo de forma muito, muito rápida. Mas a evolução é que as interfaces vão ficar cada vez mais simples e a sua capacidade de operar o modelo LLM vai estar embutido no produto, na verdade. Mas nessa dinâmica, quem está na posição de publisher, quem gera conteúdo como o JUS Brasil, também vai estar sempre sendo desafiado, né? A subir o jogo, porque a plataforma tem uma tendência a também se especializar, ou não? Não entendi bem, cara. Por exemplo, hoje o JUS Brasil tem esse prompt, tem um prompt de 4 páginas que traduz ali o desejo do usuário, de certa maneira, para gerar essa resposta perfeita. Mas à medida que as grandes LLMs se desenvolvam e se tornem até mais especializadas ou melhores em cada campo, não diminui a necessidade de eu ter o JUS Brasil ou empresas que façam essa interface e facilitem esse trabalho? Eu acho que a capacidade de processamento, né, dos modelos de ganho de contextualização para entregar valor vai só aumentando. Uhum. A especialização e o acesso ao dado só fica mais... A barra vai subindo. Não é que a barra vai subindo, o poder vai subindo. Se você tem os modelos cada vez mais capazes, então esse prompt de 4 páginas, o que hoje entrega uma coisa, vai poder entregar muito mais, certo? A partir do dado contextualizado, relevante para a demanda do usuário. Na verdade, à medida que a ferramenta se torne mais poderosa, aumenta a necessidade de você ter essa interface ainda mais eficiente. Ou pode aumentar? À medida que a tecnologia evolui, o valor que a gente consegue... Eu não acho que aumenta a necessidade da diferenciação. Eu acho que aumenta a possibilidade de entregar mais e mais valor. Como aconteceu de não IA generativa para com IA generativa. Né? Então, assim, a gente já tinha um produto, né, como você disse aqui, de muito sucesso. Tudo, uma marca super conhecida. Milhões de usuários utilizando e tudo. E quando veio a IA generativa, só possibilitou a gente entregar muito além. Né? Assim, nós estamos só no começo. Tem muita coisa para fazer ainda. Então, eu acho que esse aumento do poder, claro, ele cria... ele torna a capacidade de entregar valor mais acessível para mais gente no mercado. Né? Então, assim,
o mercado de legal tech, né? Assim, tá super quente, muita gente nova chegando aí, voando e tudo, gerando muito valor. Então, esquenta o jogo um pouco, mas, ao mesmo tempo, a maneira como a gente gosta de enxergar é essa aqui. Poxa, a gente tem tanto por fazer, tanto valor para entregar, e a gente sempre está só começando, que quanto mais poder vem, melhor. E a curiosidade, vocês estão no mercado, né, que é super disputado, né? Você tem players internacionais, plataformas internacionais que tentam entregar um serviço semelhante, e vocês, de alguma maneira ou de várias, estão sobrevivendo, né, nesse mercado ou estão sendo bem-sucedidos nesse mercado. Como é você hoje... Demanda um investimento em tecnologia é cara, né? Ok que está caindo o custo do uso da IA, mas ainda ter pessoas que entendam de programação e que sejam especializadas são pessoas caras, né? É um custo alto. Como é para uma empresa nacional, né? Para uma operação brasileira concorrer com players globais aí, que eu sempre brinco, né? Você poderia brigar também, pensando aqui, mas eu brinco. Você recebe em real e concorre em dólar. Como é essa dinâmica do mercado? Legal, bem, acho que tem várias facetas aqui na sua pergunta, né? Na disputa pelo profissional, diretamente pelo talento, né? Tem uma grande batalha aqui, né? Você tem que ter uma proposta de valor para esse profissional, né, que realmente é relevante, né, que engaja a pessoa para além da taxa de câmbio apenas, né? E nós temos gente, né, que está conosco ali por muitos e muitos anos e tudo, porque acredita no que nós estamos construindo, no propósito de dar mais acesso à justiça para o país e tudo, a cultura da empresa e tudo mais. Então, por essa perspectiva, assim, nós já passamos por momentos mais complexos de competição por talento, mas... Deu uma esfriada no mercado, né? Acho que deu uma esfriadazinha no mercado, sim, mas é isso, né? O importante é você ter, né? Não é só a competição pela taxa de câmbio ali, né? É você ter um pacote, né? Entregar... ser uma opção interessante para esse talento, né? Com problemas complexos e tudo, gostosos de resolver, né? A gente se diverte muito. Pela perspectiva aqui das plataformas globais, como você disse, né? Assim, realmente tem um avanço tremendo, plataformas surgindo, né? Tem alguns grandes players que estão evoluindo, tem outros globais que surgiram agora e tudo. Mas, de novo, cara, o Jus Brasil tem 16 anos de Brasil, né? E os sistemas jurídicos eles não se comparam exatamente da mesma maneira. Né? Alguns se comportam, né? Civil Law, Common Law, tem maneiras diferentes que os sistemas se comportam. E os dados que a gente tem à nossa disposição são especializados para o Brasil, que é um mundo em si, né? Um mercado gigante, cheio de complexidades aqui. Tem o seu próprio sistema jurídico com as suas complexidades e tudo. Então, a especialização e a tradição do Jus, né, no Brasil e a tradição do Jus Brasil no Brasil coloca a gente numa posição de muito privilégio aqui. Mas a gente assim, se sente, né? Isso não quer dizer que nós estamos acomodados, não. Né? Assim, nós estamos desconfortavelmente animados, né? Porque vocês têm uma superfície B2C, né, de contato direto com o consumidor que poucas empresas têm, né? E o volume de tráfego que vocês têm, número de acessos, não é nem numa plataforma nichada, né? Se você for ver 30 milhões hoje, isso é maior que muito veículo generalista no país. E, ao mesmo tempo, vocês atendem, né? O B2B, vocês têm escritório, que é cliente. Como vocês equilibram isso? Atender o consumidor, se é que tem uma diferenciação, atender o B2B e atender o B2C? Tem uma super diferenciação. Então, as soluções que a gente tem para as empresas, né, passam por empacotamento desses produtos que a gente tem para os advogados autônomos, né, também, para escritórios, para empresas, mas tem soluções customizadas, soluções via API para fluxos de negócio dos
dessas empresas são produtos diferentes, que tem uma abordagem de distribuição completamente diferente, um time que é um processo mais high touch, naturalmente, né? Então, são abordagens muito distintas. Mas, de fato, é muito atípico, né? Uma plataforma jurídica com esse tanto... Né? Às vezes eu vou em conferências, né? Converso com outros players globais e a gente fala, nós temos aqui centenas de milhares de assinantes advogados. As pessoas não... Assim, oi? O que você disse? Assim, é realmente muito, muito atípico, né? Até mesmo para o segmento jurídico, né? O Brasil ele tem uma distribuição entre advogados autônomos e advogados, né, associados a escritórios muito diferente do resto do mundo. Então, até mesmo para os advogados... Tem muito independente no Brasil. É quase um B2C também, o canal de distribuição. É o cara que tem o escritório dele sozinho, opera da casa dele e tem cliente, é isso. E assim, isso é parte do poder, né, assim, do que nos move também, a capacidade de apoiar esse perfil e dar para ele, né, nivelar o jogo, né, dar para ele oportunidades de construir argumentações jurídicas cada vez mais profundas, mais sofisticadas, comparadas à capacidade, né, de grandes escritórios, com departamentos dedicados, né, focados em estudar teses jurídicas específicas e tudo mais. Então, parte do que nos move aqui inclusive, nivelar esse jogo para a população, né, para... um cidadão que não tem a capacidade de contratar um escritório especializado na questão e só tem acesso ali a um advogado autônomo, né, também ter as chances de ter os seus direitos, né, obtidos maiores, né, melhores do que simplesmente orientado à capacidade de contratação de um advogado versus um escritório especializado, né? Então, isso é parte do que nos move aqui. E dentro do roadmap de vocês, qual o peso de fusão e aquisição? Faz sentido adquirir outras empresas? Vocês têm feito aquisições ao longo do caminho? Já aconteceu algumas vezes na história da empresa. Foram aquisições de muito sucesso. A gente pondera isso ao longo de todo o tempo. Na verdade, a minha relação com o Jus Brasil começou antes de eu me juntar. A história se esbarrou aqui algumas vezes e uma delas eu virei anjo do Jus Brasil por uma aquisição de uma empresa que eu era investidor. Anjo. Né? Então, eu virei anjo antes de virar funcionário, né, do Jus Brasil. A gente avalia, a gente está o tempo inteiro avaliando essa oportunidade pela perspectiva do talento, pela perspectiva do dado, da tecnologia, né, do track record. Então, assim, está na mesa, é parte do que a gente faz. É sempre assim, um movimento muito sensível, muito complexo de ser feito, né? Então, a gente Cultura faz diferente, integrar a operação. Então, a gente faz com muito rigor, muito cuidado, mas fazemos sim. Diego, se você tivesse que voltar no tempo e dar um conselho para você, mesmo quando você era mais jovem, estivesse começando nessa carreira, mas isso hoje, o Diego de 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que você diria para esse Diego que está começando uma carreira hoje? Com IA, essa maluquice de coisas que acontecem o tempo inteiro de tecnologia. Legal. Eu acho que... boa pergunta. Uma coisa que eu tive o privilégio, a sorte, eu acho que eu não tinha tanto essa clareza lá atrás, mas acabou acontecendo e para mim foi incrível, descubra quem são as pessoas nas quais você gostaria de se espelhar, né, e aprender com elas e se aproxima delas, né? Então, assim, não seja a pessoa mais inteligente da sala. Né? Assim, vai atrás. Esse ponto é fundamental, né? Vai atrás das pessoas, né, que você respeita e gostaria de aprender com elas, e se aproxima dessas pessoas, se cerque dessas pessoas. Eu tenho o privilégio de ter feito amigos, grandes amigos ao longo da minha carreira, desde lá do comecinho, e que me influenciaram de uma forma super positiva. Então, eu acho que essa é uma coisa
que eu acho super importante. Eu dou esse conselho. E pela perspectiva de tecnologia, assim, mergulha de cabeça, não tem volta. Né? Assim, Na IA, né? Experimenta, testa, fica... entende como... Assim, as coisas estão se movendo muito rápido, né? E aí realmente às vezes até difícil acompanhar tudo que está acontecendo, as evoluções tecnológicas. Eu ia te perguntar isso, assim, porque várias vezes as pessoas me perguntam, mas tudo bem, por onde eu começo a estudar IA? Por onde um leigo, alguém que queira começar a se inteirar, tem algum lugar para começar? Bem, depende do recorte aqui. A gente para onde ele quer ir, né? Mas vamos lá, se eu quero trabalhar com IA, não estou falando alguém que quer ser um dia eu quero trabalhar no Jus Brasil desenvolvendo IA para vocês, ou integrações com IA. Por onde eu começo? Legal. Eu acho que tem conteúdos muito ricos, cursos disponibilizados de forma gratuita por grandes instituições. Né? Tem um 101 de Stanford que é super legal. Então, tem bastante conteúdo com profundidade, bastante didático por aí. Eu acho que não vai ser difícil de encontrar e explorar por esse caminho. Agora, o outro né, voltando ali aos conselhos, põe a mão na massa, experimenta, testa, né, e tenta entender a mudança de paradigma, né, que agora a maneira como você comunica, né, direciona a tecnologia, o que você espera dela está mudando, né, também. Então, acompanha a tecnologia, a movimentação, né, o avanço da tecnologia, mas esse é tão rápido que às vezes você dá um passinho para trás também, entender como IA funciona, né, para onde que isso vai. Entender o contexto. O modo de funcionamento, né, para mais do que qual é o modelo do momento, eu acho que é super importante também. Diego, super obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Feliz por saber que a gente tem um player nacional que publica conteúdo, que presta um serviço para a comunidade também. Mesmo um ambiente tão desafiador, né, que a gente vive hoje com o Google e, enfim, o contexto que a gente sempre conversa aqui, está encontrando um caminho aí bem sucedido. Parabéns, obrigado. Muito obrigado, cara. Foi um prazer aqui, o papo gostoso também. E a gente se orgulha muito do que nós estamos fazendo ali. Foi legal compartilhar um pouquinho. Valeu, obrigado. Valeu, cara. Bom, chegou o momento das notícias. Yulia, quais são as notícias dessa semana? Bom, agora sim, Elon Musk, não o Trump. A gente já trouxe aqui semana passada da compra da XAI, do X, né? E estavam falando sobre como o Elon Musk resgatou o X com essa nova reformulação, assim dizendo, porque hoje em dia a inteligência artificial está em alta, então muitas empresas podem sim ter mais interesse em investir na empresa que fala sobre inteligência artificial. Então, com essa fusão, o Musk teria salvado o X. E aí ele também... O Musk tem essa pretensão, né? Ele já disse, de o X ser um aplicativo para tudo. A IA também, nesse sentido, vem para ajudar. É assim, né? É quase uma estratégia de eu quebrar uma coisa para depois eu ir lá assim, mas eu vou salvar. E aí eu vou comprar com o dinheiro de outra empresa que eu tenho. Eu entendo a lógica, como eu até já tinha comentado no passado, tem muito sentido o que ele fez. Agora, gente, é um fato. Ele é brilhante, mas a compra do X, do ponto de vista do negócio de mídia, foi desastrosa. Era uma empresa que tinha um valor de mercado de 44 bi e foi vendido por 33, se eu não me engano. Enfim, foi vendido por menos do que ela valia. Então, o negócio piorou. A gente precisa acabar com essa ilusão de que só porque uma pessoa é bilionária, ela sempre acerta. Também erra muito. A gente olha a história de todos esses bilionários com compras desastrosas, né? O Jeff Bezos fez uma compra desastrosa do Washington Post. O Mark Zuckerberg, né, fez investimentos desastrosos em metaverso. Então, não é porque o cara é bilionário porque ele não erra. Ele erra. Claro que quando acerta, o acerto é desproporcional. Também tem um fator sorte aí no meio que a gente subestima muitas vezes, né? Mas então é isso, né? O X foi comprado, mais uma vez, pelo próprio Elon Musk. E aí até também, de novo, trazendo uma notícia que a gente já comentou semana passada, mas que tem atualização. E foi, assim, uma notícia que repercutiu muito essa semana. Foi o adiamento
da fusão, da compra, da venda do TikTok pelo Trump. Então, ele estendeu o prazo por mais 75 dias, né? A segunda vez que ele faz isso, porque ele já tinha feito isso em janeiro. Quando ele tinha determinado o prazo, ele foi e estendeu até abril. E agora chegamos ao prazo e ele estendeu mais 75 dias. Tinha, assim, Tinha torcida dos dois lados, né? Tinha jogando aí gente falando que tinha que estender mais, gente falando que não tinha que ser definido. Mas o Trump tinha falado que ele estava perto de acontecer um acordo e muita gente fala que o acordo não aconteceu diante do tarifaço. Então, que o tarifaço interrompeu esse acordo. Acabei de falar aqui que bilionários enfiam os pés pelas mãos e presidentes também. Assim, a leitura geral é que o tarifaço do Trump foi um grande erro, né? Enfiaram o pé pelas mãos. De fato, tinha um acordo costurado com a China para a venda do TikTok, mas de maneira intempestiva, né? Como é característico do Trump, ele anunciou aí um acordo, ele anunciou um tarifaço que foi particularmente duro com a China e levou por água abaixo esse acordo com a China. A sensação que a gente tem é que quando o Trump, ele imaginava, quando anunciasse o tarifaço, os países fossem dar meia volta, né, e cederem aos Estados Unidos, e a China comprou a briga. Exato. Falou, pode vir que eu estou preparado. E o fato é que a China, nos últimos anos, desde o primeiro governo Trump, se preparou para isso. Então tem um mercado interno muito forte, tem uma dependência baixa dos Estados Unidos, então ela acredita que pode vencer uma guerra com Trump, que seria uma guerra de curto prazo. Tem eleição em 2026 nos Estados Unidos. Hoje, os republicanos são maioria, eles passam o que eles quiserem. Mas se a economia americana estiver mal, vai ser uma avalanche de democratas, o que vai ser muito ruim para o Trump, mas na prática significa que ele não aprova mais nada, não passa lei nenhuma e vai ser um presidente sem poder, né? Então, os chineses acreditam que podem segurar esses 2 anos e, se precisar, seguram 4, que é o tempo de ter um novo governo dos Estados Unidos. Isso se o Trump não conseguir o 3º mandato, que em tese não pode, mas talvez com uma manobra jurídica ele consiga, né? Não, e muitos especialistas até falaram, né, que o Trump voltou atrás no tom, que ele já começou... Ele piscou, né? Exato, então Piscou. assim, já também não é mais a mesma história. Aqui, trazendo outra notícia, que um documento judicial revelou locais de vítimas do WhatsApp alvos de spyware NSO. Então, o WhatsApp moveu um processo contra o NSO Group em 2019, que acusava o fabricante de tecnologia de vigilância de explorar uma vulnerabilidade no aplicativo de bate-papo para atingir centenas de usuários. Essa notícia já tinha sido divulgada lá em 2019, porém agora eles divulgaram os principais países que foram atingidos. Então, as vítimas vêm de onde? E aí se descobriu que o principal foi o México, com 456 indivíduos, seguido pela Índia com 100 e Bahrein, que é um país do Oriente Médio, com 82. A lista também segue com Marrocos, Paquistão, Indonésia, Israel. Teve Brasil também, né? Teve também países europeus, em menos proporção, mas também tivemos países europeus. Muita gente atingida. Só relembrando, a NSA é uma empresa israelense. Ela vendia um app que conseguia explorar vulnerabilidades de aparelhos de telefone. E esse programa foi usado muito por governos, inclusive, para espionar ativistas, enfim, e alguns governos, inclusive autoritários, usaram esse aplicativo para ter acesso às mensagens, trocas de mensagens de adversários políticos, né? E a gente fala tanto aqui de IA, a gente fala também em mídia, mas a China também comprou a briga de biotecnologia e quer aí tá desenvolvendo 1000 coisas, e muitas pessoas dizem que se os Estados Unidos não acordar, vai perder também essa disputa em relação à biotecnologia. E a principal preocupação dos Estados Unidos é em relação à segurança nacional, né? Porque uma vez que você tem a biotecnologia, você pode produzir muitas coisas. Então, são várias áreas afetadas, várias áreas que você consegue aí desenvolver, e isso poderia, de certa forma, ir contra os Estados Unidos, né? Que já tem uma briga aí com a China. Tem algumas tecnologias, né, que a gente ainda olha separadamente, que é a biotecnologia, a IA generativa, biotecnologia, tem a tecnologia CRISPR, né, de recombinação de DNA, não é a minha área, nunca fui muito bom em biologia, né? Mas, enfim, você tem a IA, uma tecnologia poderosa, junto com essa capacidade de edição genética e também novos materiais sendo desenvolvidos, né?
e até a robótica. E para muitos, a verdadeira explosão, a revolução que a gente vai começar a entrar, ela não vem só da IA, ou ela não vem só da biotecnologia, ela vem da junção dessas áreas, né? E aí, por exemplo, a IA gerando novos compostos químicos, novas combinações de DNA para soluções de novos materiais, novas tecnologias aí muito mais poderosas do que a gente está acostumado, né? Até falam na matéria da questão de aplicação militar, né? Que também Sim, com certeza. É um medo aí que existe, acho que até antes, mas a bomba atômica também deixou isso bem em evidência. Mas com uma diferença considerável. A bomba atômica foi regulada. Havia uma regulação, o governo americano atuou, né, duramente para que não houvesse uma proliferação de armas nucleares no mundo. Não é o que acontece com a IA. Hoje a gente vê um princípio de regulação se discute no Brasil, então está avançando uma regulação aqui. Na Europa, a sensação que eu tenho é que é o lugar mais avançado nesse sentido. Mas no final do dia, até a tecnologia está aí, está disponível para qualquer um, e a gente vai ter que aprender a lidar com essas consequências. A tecnologia vai na frente e a regulação vai atrás, tentando alcançar. Né? E a gente estava falando até semana passada, né, do ChatGPT que está tirando a censura, então assim, você ainda tem isso correndo contra também, né? Isso somado. Também vamos falar aqui do Fórum de Suicídio que está sendo investigado. Então, a Ofcom está investigando se o site violou a Lei de Segurança Online ao não implementar medidas adequadas para proteger os usuários de conteúdo ilegal. Então, é justamente isso enfim, o aumento e como as redes sociais Mas impactam. qual site? Ou sites? Na verdade, eles não divulgaram. Eu acredito que seja mais de um. Uhum. A gente pode confirmar, até também a gente traz aqui. Mas eles não divulgam qual é o site. Mas você acredita que essa traz uma esperança de regulação para as Big Techs, uma notícia como essa? Ou você acha que uma coisa está à parte da outra, assim? Uma vez que esse assunto começa a ser discutido de precisamos investigar esses casos. Acho que o contexto, assim, a série Adolescência fez... o Ofcom é da Inglaterra, né, do Reino Unido, na verdade. E aí estão investigando sites que têm fóruns de suicídio, são plataformas que estão lá dentro, né? E são vários lugares, vários sites, inclusive redes sociais. Se é possível regular? Possível mas eu acho difícil. Você vê que a regulação de Big Techs entrou na negociação do Reino Unido com os Estados Unidos. De tarifas mesmo, um tarifaço americano, a regulação de Big Tech entrou ali dentro. Então, nesse momento, a gente não tem boa vontade nem do governo americano de ceder a qualquer regulação das Big Techs, muito menos as Big Techs, que gastam muito dinheiro para não serem reguladas. E aí a sensação que eu tenho é que tanto o governo americano quanto as Big Techs vão usar o poder e o dinheiro que têm para que não exista regulação alguma. Mas a consequência está aí, a gente está vendo. Até que ponto a sociedade vai suportar a consequência de um universo sem regulação é bastante questionável. A gente tem um ponto importante, que a gente está começando a mudar a conversa. Assim, muita gente ainda acha que quando a gente fala de regulação de redes, a gente fala de censura. E não é isso. Regulação de redes, muitas vezes, é a proteção do consumidor, né? Tem casos danosos, como esse fórum de suicídio, crianças sofrendo bullying, essa exposição que acontece, né, de crianças nas redes é muito nociva. Então, de fato, alguma coisa precisa ser feita. E acho difícil que isso não aconteça sem regulação. As Big Techs melhoraram por pressão regulatória. Elas melhoram para evitar a regulação. Acho que esse é um ponto importante. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que tem publicidade de jogo do tigrinho, de rifa, de atividades ilegais que são promovidas nas plataformas digitais. Nas plataformas do Google, da Meta, né, que é Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, assim, isso tem que ser endereçado. O consumidor está sendo lesado. E é importante que o governo, né, o Estado, tome providências para proteger o consumidor. Nada mais é do que aplicar as leis que já existem, que por alguma razão se convencionou no passado, e a razão é explicável, né? São novas tecnologias, novas empresas, então a gente não pode tolher a inovação. Então a gente permite que elas façam o que elas quiserem para poderem inovar.
Só que elas ficaram tão poderosas e tão rápido, com tanto dinheiro, que elas usam esse poder que elas têm para barrar qualquer forma de regulação. Sim. E a gente foi aceitando isso. Porque tem um delay, né? Entre a gente perceber o problema e o impacto e entre conseguir implementar a lei, leva um tempo. Quando a gente foi querer implementar a lei, elas trabalharam para barrar qualquer tipo de lei e venderam o discurso de que regulação das redes é censura. E não é nada disso. Nenhuma proposta em qualquer lugar democrático está dizendo que a rede social vai ser regulada para que você não possa falar o que você quer. Às vezes é mais simples, é só para que, se você comete um crime de homofobia nas redes sociais, a rede seja responsabilizada. Porque ela deveria ter a responsabilidade de tirar aquele conteúdo. E ela não faz. Como se tiver uma publicidade nociva para o usuário dentro da TV aberta, ou dentro da TV a cabo, ou de um jornal, você pode acionar juridicamente esse veículo. Mas na rede social a regra não vale. Então é basicamente, quando a gente fala de regulação, aplicar a lei do mundo real ao que já existe. A lei do mundo real dentro das redes. Então é simples assim. E tem uma função de proteção do consumidor. Eu acho que isso é importante a gente lembrar sempre. E a gente já falou aqui também, você falando que Big Tech só muda, assim, só se autorregula quando tem uma pressão popular. E isso aconteceu tanto que a Meta bloqueou a transmissão ao vivo de adolescentes no Instagram, que foi mais uma das medidas que a Meta está tentando fazer para aumentar a segurança de adolescentes nas redes, que é uma demanda muito grande da população mesmo, né? De principalmente pais. Então, a partir de agora, menores de 16 anos não podem mais usar o recurso live no aplicativo, a menos que tenham permissão dos pais. Então, essa foi a introdução. E isso faz parte de várias medidas, assim, como eu já falei, que eles já adotaram no passado, que também incluem limitar o tempo diário que você pode ficar, bloquear o Instagram de certos conteúdos e também ver a conta que o seu filho está olhando no aplicativo. Vamos lá, assim, trazendo de novo para o mundo real. Uma criança hoje não faz foto na escola, não é fotografada na escola, não sai para uma excursão sem autorização dos pais. Por que ela poderia publicar uma série de fotos, fazer live, ter uma série de recursos dentro das redes sem autorização dos pais? Então, tem lógica. Se a gente aplicar a lógica do mundo real dentro das redes sociais, você vai ver que fica muito fácil resolver todas as questões. Não tem grandes dilemas. Não é censura você exigir que um menor de idade tenha que ter autorização do pai para fazer o que ele quer na rede social. Sim, sim. E aí a gente já falou aqui também sobre a importância do letramento de IA, e a China tornou obrigatório, então a partir de setembro vai ser obrigatório para as crianças a partir de 6 anos de idade terem aulas de inteligência artificial. São 8 horas no mínimo anuais, então ainda também não é uma proporção muito grande, que eles até falam que pode ser uma aula específica ou ela pode ser introduzida entre outras aulas, assim, não precisa ser uma aula determinada para inteligência artificial. Mas já trazer esse letramento desde cedo, né? Você já viu a iniciativa é brilhante. Você já viu um vídeo que é uma zoeira chinesa com Trump, né? Make America Great Again, que aparece. Vamos colocar o vídeo aqui para as pessoas assistirem, que é basicamente aparecem americanos estereotipados trabalhando numa fábrica como se fossem chineses. Num certo sentido, é isso que o Trump está tentando fazer, né? Que quando você traz o trabalho que está no Vietnã, na Índia, e eu digo Vietnã e Índia e não a China, porque o trabalho na China, a mão de obra já está mais cara, é um trabalho altamente técnico. O Tim Cook, da CEO da Apple, ele já disse que a Apple produz na China não porque seja mais barato. Ele produz na China porque a quantidade de trabalhador, a quantidade de fornecedor que tem na China não tem em nenhum outro lugar do mundo. Então, a China está começando a treinar crianças, né, a usar IA, a entender IA. O letramento digital, ele é fundamental. Né? Ele é fundamental porque ele te prepara para o futuro. Hoje, a gente sabe que circula a quantidade de fake news que circula no Brasil porque a gente não tem esse letramento digital. A gente não aprendeu na escola a entender isso. Por que em países nórdicos tem, a desinformação propaga de maneira mais lenta? Porque desde pequenininha a pessoa tem na escola aulas sobre desinformação. Mas não tinha internet 20, 30 anos atrás, né? A internet tinha 20 anos atrás, não tinha redes sociais 20 e tantos anos atrás. O Google tem 25 anos. Mas o que aconteceu? Os países nórdicos tinham que lidar com a desinformação que vinha da Rússia.
Né? A Rússia, historicamente, é um país que usa desinformação. Então, elas começaram a ensinar as crianças na escola como identificar notícia séria, de notícia que não é séria, né? A qualidade da fonte, assim por diante. E esse letramento que começa na escola faz com que até hoje as pessoas nos países nórdicos sejam mais preparadas para identificar a desinformação. E a gente precisa de algo semelhante no Brasil. Resumindo tudo isso, quando a China inicia um letramento de IA na escola, ela vai seguir o que ela já faz. Hoje, a China forma muito mais engenheiro que qualquer outro país no mundo. E isso explica porque muitas das fábricas, muito dos laboratórios de desenvolvimento de tecnologia estejam, de fato, indo para a China. Porque tem mão de obra, porque tem capital humano e dinheiro. O governo investe nisso também para desenvolver essas novas tecnologias. E eles pegaram algumas áreas que eles falaram, a gente vai ser líder nisso. Então, tem carros elétricos, biotecnologia, inteligência artificial são exemplos. Não, Desculpa. Imagina. Não, mas é justamente isso, né? Esse letramento ele é importante na China, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, ele é... Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, até porque cada vez mais está presente na nossa realidade. A gente vai ter que lidar com isso. É um fato. Terminamos? É isso, terminamos. Muito bem, então. Eu vou terminar aqui com os agradecimentos. SEO Lab, que é uma plataforma especializada em SEO que oferece ferramentas, conteúdos e ideias para aumentar a performance de conteúdos digitais, com foco em estratégias avançadas, inteligência artificial, a análise de dados e tendências do Google. O site ajuda profissionais e empresas a melhorarem seu posicionamento e visibilidade online. Tem o SEO Lab, que é a consultoria, e o SEO Lab também tem um site que traz informações de SEO para quem gosta do assunto, gosta do tema, pode ir lá e conferir. Tem ainda a Jagger, que é uma empresa especializada em jornalismo digital com foco em SEO. É a equipe formada por jornalistas e editores experientes, combina estratégia e agilidade para entregar grandes volumes de conteúdo de alta qualidade, atuando em parceria com diferentes veículos de comunicação, adaptando as soluções às necessidades específicas de cada parceiro. Então, é uma agência de conteúdo, trabalha para marcas, produzindo conteúdo aí que é muito eficiente para Google, para gerar lead e assim por diante. E aí, vou falar da Havas Media também, que é a minha consultoria. Se você é um publisher, se você publica conteúdo ou quer publicar conteúdo em grande quantidade, ou melhor dizendo, com grande eficiência, que pode ser mais ou menos, dependendo do seu objetivo, a gente está à disposição para conversar com vocês. A gente já trabalha com alguns grupos de mídia, a gente foca muito em grupos de mídia, porque historicamente a gente está próximo de veículos de notícias. E é isso. É isso. Yulia, muito obrigado. Eu que agradeço. E até semana que vem, né? Até.